Irmãos, nós temos estudado o livro de 1 Crônicas e nós percebemos que Davi era um homem de fato segundo o coração de Deus, e era um homem segundo o coração de Deus porque ele amava a Deus de todo o seu coração, com todo o seu empenho, com toda a sua força, ele amava a Deus. Davi era um homem decidido a andar na presença de Deus. Nós vimos que foi com essa intenção que Davi decidiu trazer para Jerusalém a Arca da Aliança, para que ela estivesse ali ao lado do seu reino, na sua presença, para que ele pudesse estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Esse era o desejo presente no coração de Davi, e foi com essa intenção que Davi trouxe a Arca da Aliança. Então Davi era um homem decidido a andar na presença de Deus, era um homem decidido a adorar a Deus na beleza da sua santidade, como Deus exigia ser adorado. Nós percebemos isso porque no ato de tentar trazer a arca, Davi foi surpreendido com a morte de Uzá. Isso de certa maneira abalou muito as emoções de Davi, porque a intenção de Davi era correta, mas a maneira como ele tentou se aproximar de Deus e adorar a Deus, não. Ele cometeu um equívoco. Ele tentou adorar a Deus da sua maneira e as coisas não caminharam bem. Mas aí percebemos que Davi aprendeu a lição. 1 Crônicas 16, e aprendeu a maneira correta de adorar a Deus, ou a adoração correta diante de Deus, aquela que nos aproxima do Senhor, que exalta Deus e que desperta em nós o desejo de servir cada vez melhor ao Senhor. Esse é o tipo de adoração correta que agrada a Deus, e Davi desejava agradar a Deus de todo o seu coração. Andar na presença de Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade, se submeter, ou se submetendo à vontade e à direção do Senhor, como vimos na última semana, 1 Crônicas 17, quando Davi estava fazendo planos de construir uma casa para Deus, e ele ouviu Deus dizer: não, Davi, você não vai construir. E ao invés de ficar chateado, Davi se submete à vontade de Deus e diz: sim, Senhor, seja feito a tua vontade. O que nos faz entender que o coração do homem pode fazer planos, mas precisamos entender e aceitar que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Podemos fazer planos, mas precisamos, como Davi, estar abertos para a vontade, para ouvir a voz de Deus, o que Deus quer no meio desses planos. E se Deus mudar os nossos planos, aceite, como Davi aceitou. Então, como Davi era um homem voltado para Deus, o que nós encontramos aqui em 1 Crônicas 18 é que Davi amava a Deus de todo o seu coração, estava decidido a andar na presença de Deus, e Deus começa a recompensar Davi. Como Davi fez planos e deixou os planos nas mãos de Deus, Deus então aqui estava cuidando do futuro de Davi, recompensando a fidelidade de Davi. E talvez essa é a palavra que merece a nossa atenção especial nesta noite: fidelidade. Fidelidade é a qualidade de uma pessoa que é fiel, que permanece firme no seu propósito, como Davi estava permanecendo firme no seu propósito de andar na presença de Deus e servir a Deus de todo o seu coração. E sem dúvida, fidelidade é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Davi estava decidido a ser fiel a Deus, a amar a Deus e andar na sua presença de todo o seu coração, e Deus estava recompensando Davi por sua fidelidade. A recompensa de Deus é mostrada aqui nesse capítulo de 1 Crônicas 18. Deus recompensou Davi dando vitórias no meio das muitas lutas, e você nota isso de forma bem clara do verso 1 até o verso 6, e depois lendo o versículo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 18, versículo de 1 a 6, e depois do 6 nós pulamos para o verso 13, e nota bem o que a palavra de Deus diz. Depois disto, de ter trazido a Arca da Aliança para Jerusalém, depois de ouvir o que Deus havia dito e ter aceitado os planos de Deus para a sua vida, como termina 1 Crônicas 17, o Senhor abençoou, e abençoado será
para sempre. A casa de Davi, era o que Davi estava dizendo. Então, depois que Davi disse essas palavras diante de Deus, feriu Davi aos filisteus e os humilhou. Tomou Agate e as suas aldeias da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi os carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros. Para quem não sabe o que é jarretar, é romper os tendões dos cavalos, de maneira que o cavalo não tem mais força de servir para a guerra. Ele fica quase inutilizado, ele perde a resistência das pernas, então não pode mais de jeito nenhum ser usado para a batalha. Foi isso que Davi fez com os cavalos, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas Davi sabia bem em quem ele confiava no Senhor. Então ele jarretou os cavalos de todos os carros, menos para 100 carros. Vieram então os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Então o que nós estamos lendo até aqui é que Davi enfrentou muitas batalhas durante o seu reinado. Ele trouxe a Arca da Aliança, o que nos faz entender que escolher andar na presença de Deus, bem disse Paulo a Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Aqueles que querem servir a Deus devem estar preparados para a batalha. Efésios capítulo 6 diz isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estarem prontos para a batalha, porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e a carne, não é contra os homens, é contra aquilo que Satanás está promovendo por meio destes homens. Então precisamos estar atentos e preparados. E aqui o que nós vimos é que Davi enfrentou muitas batalhas. Assim que ele decidiu andar na presença de Deus, assim que ele decidiu adorar a Deus de forma correta, assim como ele estava decidido, como nós vimos, a se submeter à vontade de Deus na sua vida, percebemos então que ele se deparou com diversos conflitos, muitas e muitas batalhas. Mas o maravilhoso disso tudo é que, ao entregar sua vida a Deus, ele foi recompensado com a vitória. Deus é a nossa vitória, o arrimo da nossa sorte. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi foi recompensado com muitas vitórias. O verso 6, que merece esse destaque nesse ponto, diz: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O Senhor dava a vitória. Versículo 13. Versículo 12 diz que Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E, mais uma vez, repete a palavra de Deus, preste bem atenção. Deus falou, e ele repetiu. E ele repetiu porque era importante você gravar isso na sua mente e no seu coração. Davi não estava confiando na força do seu exército. Não, e não foi a força de Davi que lhe deu a vitória, nem a sua tremenda habilidade na batalha por ser experiente em guerra. Não, que fique claro, o Senhor dava vitórias no plural, não uma vitória apenas, mas dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Por ter decidido entregar sua vida a Deus e servir a Deus de todo o seu coração, para todo lugar que Davi ia, ele se deparava com batalhas, com dificuldades, com grandes lutas. Mas o maravilhoso disso tudo
é que ao tomar a decisão certa de entregar sua vida a Deus e amar a Deus de todo o seu coração, Davi foi recompensado com vitórias. Muitas vitórias. A vida dele estava nas mãos de Deus e Deus estava cuidando do seu futuro, cuidando da sua vida, dando-lhe vitórias. Vitórias que iam promover a paz, da qual ele desfrutou durante todo o seu reino, paz dos seus inimigos, de todos os lados, porque Deus era com ele. Mas não foi a única recompensa que Davi recebeu da parte de Deus por ter feito a escolha certa. Além das muitas vitórias que Deus lhe deu, Deus também o honrou. Ele foi honrado por Deus. O seu nome foi exaltado, reconhecido, admirado. Naquele tempo, que podemos dizer até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Qual de nós pode imaginar uma coisa dessa para as nossas vidas? Mesmo depois da nossa morte, ainda falarem de nós. E pessoas que nós nunca vimos ou nunca nos viu estarem falando de nós. Foi uma recompensa inigualável. Davi já havia dito no capítulo 17: Senhor, eu não espero mais nada de ti, tudo. O Senhor já me deu mais, muito mais do que eu esperava. E agora Deus também estava honrando o seu servo. E que recompensa! Teu nome reconhecido e exaltado. O texto nos diz, aí no versículo 9, que ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra contra Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata, de bronze, e assim Deus foi honrando o rei Davi. O rei de Tiro enviou mensageiros com madeira de cedro e construtores, operários que construíram a casa de Davi, e assim o nome de Davi foi se tornando cada vez maior. Que honra! Que coisa gloriosa! Olha aí 1 Crônicas 17. A partir do versículo 15, nós já estudamos isso semana passada, mas é até interessante citar nesse texto de hoje, a maneira como Deus honrou Davi, e Davi não esperava tudo isso, ele não estava buscando por essas coisas. Segundo todas essas palavras que o profeta Natan havia recebido, e conforme toda a visão que ele teve, assim ele falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Senhor, quem sou eu para o Senhor já ter feito tudo o que o Senhor tem feito por mim, e ainda me tratar diante dos outros homens como se eu fosse alguém ilustre, importante? Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor, eu não sou nada, e o Senhor tem me tratado como se eu fosse alguma coisa. Imagina que honra! Foi ainda pouco. Desculpa, eu ia reler o versículo 17, mas o versículo 18: que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Irmão, Davi fez a escolha certa. Ele escolheu amar a Deus de todo o seu coração. Ele escolheu entregar sua vida nas mãos de Deus.
Ele decidiu andar na presença de Deus, e Deus estava recompensando Davi, recompensando com vitórias em meio às muitas lutas enfrentadas na sua vida. E agora Deus estava recompensando Davi com honra, uma honra inigualável, fazendo o seu nome notório, o nome, como dizia Davi, de alguém que não era nada, mas Deus fez grandes coisas e o exaltou. De maneira que numa época onde as coisas não se propagavam na velocidade que se propaga hoje, que temos a internet, temos o celular, o WhatsApp, notícias boas e ruins se propagam com o vento, num piscar de olhos. Clicou o botãozinho enviar, todo mundo está sabendo. Mas naquela época não era assim, e mesmo não sendo desse jeito, o nome de Davi foi se tornando cada vez maior. Era Deus agindo, Deus lhe dando vitórias e Deus o exaltando, honrando o nome de Davi e o cercando com bênçãos inigualáveis. Porque você lê 1 Crônicas 18, diz: ele conquistou, derrotou os moabitas, e os moabitas lhe ficaram por servo pagando tributo. Ele derrotou os sírios, e eles ficaram pagando tributo. Os edomitas, e ficaram pagando tributos. Até Tou, que não foi derrotado por ele, ele enviou uma comitiva para o saudar, festejar com ele as muitas vitórias e levar consigo como presente para Davi ouro, prata e bronze, uma riqueza incalculável. Deus estava abençoando a vida de Davi com uma vida de paz, de alegria e próspera, porque Davi tinha decidido ser fiel a Deus. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. E creio que essa foi a decisão de Davi: escolhi o caminho da fidelidade. Davi escolheu ser fiel a Deus, e foi tremendamente recompensado pela sua fidelidade. Enquanto ele foi fiel, Deus lhe deu vitórias. Enquanto ele foi fiel, Deus honrou o seu nome. Enquanto ele foi fiel, Deus o abençoou com grande prosperidade. Enquanto ele foi fiel. Mas me permita dizer algo importante em tudo isso. O que eu queria destacar como importante a respeito da fidelidade de Davi é que Davi encontrou aquilo que ele não estava procurando. Diferente de muitos crentes hoje que estão procurando essas coisas, Davi não estava. Davi estava procurando ser fiel a Deus, agradar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Ele não estava procurando as recompensas de Deus. E ele não estava esperando. Ele disse: Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer tudo isso em meu favor? E aquilo que Davi não estava procurando, ele encontrou: vitória, honra e riqueza. E encontrou porque Deus estava do seu lado, porque ele estava andando na presença de Deus. E o que nós notamos aí nesse texto a respeito da fidelidade de Davi é que, apesar de Deus lhe dar tudo isso, Davi não se desviou do seu propósito de ser fiel, não se corrompeu, não ficou fascinado com as muitas vitórias ao ponto de se exaltar, não nesta ocasião.
não ficou fascinado com a fama, com a prosperidade e a riqueza, porque o texto nos diz que veio o filho de Tou, Adorão, trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, e o que fez Davi, versículo 11, o rei Davi consagrou tudo ao Senhor, tudo o que ele recebeu de Tou. Mas foi só o que ele recebeu de Tou? Não. Ele consagrou ao Senhor juntamente com a prata, o ouro e tudo mais que trouxeram de outras nações, de Edom, de Moabe, de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Todos aqueles que se levantaram contra Davi como inimigos, todo o despojo e tudo aquilo que Davi conquistou, ele dedicou para Deus. O que mostra que Davi não estava procurando estas coisas. Davi encontrou satisfação no Senhor. E andar na presença do Senhor trazia essa sensação para Davi de satisfação. Eu não preciso de mais nada. Quem sou eu, Senhor? O Senhor já me deu tanto. Eu não espero mais nada. E mesmo assim, por ser fiel, Deus o recompensou. E essa deve ser a lição que precisamos extrair desse texto para as nossas vidas nesta noite. Seja fiel a Deus, e Deus vai te recompensar. Mas não seja fiel por causa da recompensa. Seja fiel a Deus, e Deus te recompensará. O Salmo 31, versículo 23, diz que Deus protege aqueles que são fiéis, como protegeu Davi nas muitas batalhas, lhe dando a vitória. Salmo 31, versículo 23. É só para confirmar a recompensa de Deus na vida daqueles que são fiéis. Seja fiel ao Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor conserva em vida aqueles que são fiéis. Mas pode ter certeza que Ele retribui com largueza aqueles que são soberbos, que acham que não precisam de Deus na sua vida. Amai o Senhor. Davi amava o Senhor de todo o seu coração. E Deus lhe deu as vitórias, muitas vitórias, preservou a sua vida. Provérbios capítulo 28, versículo 20, fala um pouquinho sobre prosperidade. É um assunto delicado que precisamos tomar muito cuidado. Irmãos, nós não estamos aqui para juntar tesouros nesta terra. Se você tem se preocupado com isso, então você está enganado. Precisamos juntar tesouros, disse Jesus, lá nos céus. É lá que deve estar a nossa riqueza, porque onde estiver o nosso tesouro, lá estará também o nosso coração. Se o seu tesouro está nas coisas deste mundo, se a prosperidade que você procura para a sua vida é com as coisas deste mundo, então isso mostra onde está o seu coração, nas coisas deste mundo. Mas se você ocupa o seu tempo pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, juntando o tesouro lá no alto, isso vai mostrar que o seu coração está na presença de Deus, como estava o de Davi. O seu coração estava na presença de Deus e Deus o recompensou com coisas que ele não esperava. Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Puxa, seria maravilhoso se as pessoas lessem a Bíblia e os versículos por completo, porque a maioria só lê a primeira parte. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Seja fiel, participe da campanha de 7 semanas, todos os dias, e Deus vai prosperar na sua vida. Mentira. O que se apressa a enriquecer não ficará, diz a palavra de Deus, sem castigo, mas aquele que se preocupa em ser fiel a Deus, Deus
abençoa, e abençoa de forma abundante. Quando você nem espera, lá está Deus abençoando você. Quando você menos espera, lá está a surpresa. Por quê? Por quê? E aí você lembra a graça de Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso. O homem fiel será acumulado de bênçãos. É verdade? Sim, é verdade. Mas nem todas as bênçãos se limitam a questões materiais. Deus sabia qual era o propósito do coração de Davi. E Deus sabia que Davi seria fiel. Deus abençoou com bens, ouro, prata e bronze, porque sabia que todas essas coisas Davi estava guardando para quê? Para que a casa de Deus pudesse ser construída com o melhor. Não com o pior, com o melhor. Deus sabia. Conhecia o coração de Davi. Não foi à toa que Jesus disse: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, não espera receber muito de Deus. Se você não consegue ser fiel com o que você tem, não vem com aquela história tentando se enganar e enganar os outros. Quando eu tiver mais, eu vou ser fiel. Não, se você não consegue ser fiel com o pouco que você tem, você nunca será fiel, mesmo que ganhe o mundo inteiro. Mas aquele que é fiel, Deus continua abençoando, porque sabe, ele é fiel com pouco, vai ser fiel com muito. Os fiéis serão abençoados. E não é à toa que a maior honra que Deus pode reservar para aqueles que são fiéis, como vimos, preservando nossa vida, o Salmo 31, versículo 23, cobrindo, acumulando de bênçãos, Provérbios 28, 20, é a honra que Ele nos dará em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Abram lá em Apocalipse capítulo 2. A honra que Deus nos dará de sermos coroados com a coroa da vida. Esta carta foi escrita para uma igreja que estava passando por muitas lutas. E eu vou começar no verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna. E é claro, quando João escreveu, se referia às igrejas do futuro, antes da vinda de Cristo. Diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza eu conheço, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram os judeus não são, sendo antes da sinagoga de Satanás, eu conheço. Irmãos, descreve muito a realidade de hoje, não é? Igrejas que se mantêm fiel a Deus, vivendo de muitas lutas e na pobreza. Mas Deus também conhece aqueles que dizem servir a Deus, que são judeus, e na verdade fazem parte da sinagoga de Satanás. E aí, para o nosso consolo, ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão até alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma honra que você não espera, inigualável, ser coroado pelo Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Assim, olhando para 1 Crônicas, capítulo 18, vemos que Davi foi recompensado por ser fiel, recompensado com vitórias, com honra e riqueza, e que Deus de igual maneira promete recompensar aqueles que são fiéis. Seja fiel e Deus te recompensará preservando a sua vida, abençoando você, e no futuro te dando uma honra que nenhum outro terá, o de ser coroado pelo próprio Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Assim, faça a escolha certa, faça como Davi, escolha ser fiel a Deus, seja fiel a Deus, e Deus te recompensará. De que maneira? Em tudo aquilo que você faz,
Disse Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 6: ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Perdão, o versículo 6 é a respeito de esmola. Se vai dar uma oferta para alguém, uma esmola para alguém, faz em secreto, não precisa fazer como os fariseus, tocar a trombeta e dizer: olha, eu sou bom, viu? Estou fazendo boas obras. E tem tanta gente se propagando, fazendo propaganda, divulgando o que está fazendo. A igreja tal está saindo na mídia porque está fazendo caridade. Já recebeu a recompensa. Jesus disse: se faz alguma coisa, faz em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o versículo 6. O versículo 16 a 18 fala sobre a oração: ora em secreto e teu pai te recompensará. O versículo 6 é sobre oração, versículo 1 a 4 sobre esmola, caridade, e os versículos 16 a 18 sobre jejum. Se vai jejuar, se consagrar a Deus, faz secreto e Deus te recompensará. Porque não podemos servir a dois senhores. Então escolha hoje ser fiel a Deus, e Deus certamente te recompensará. Que Deus nos abençoe.